Olá, gente, boa noite. Está dando para me ouvir? Respondam aqui no chat para me Sim. saber. Assim? Então, beleza. Gente, boa noite. Hoje vamos iniciar a nossa segunda aula em Profeito. Quero deixar ainda aqueles avisos da aula anterior, né? Usar o chat para estar falando sobre as dúvidas da aula. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o INEC, sobre alguma coisa relacionada ao minicurso ou aos minicursos, podem vir falar comigo, que estarei disponível para tirar a dúvida de vocês. Faltando uns 5, 10 minutos para o término da aula, eu liberarei a lista de presença aqui no chat, onde ela ficará disponível até as 9 horas, ou seja, 30 minutos após o fim da aula. Peço para que todos deixem a câmera e o microfone desligado, a não ser que o Gilmar queira que vocês liguem em algum momento, mas aí no caso ele vai falar, se for necessário. E acredito que seja isso. Então, desejo uma ótima aula a todos, com vocês à disposição, e agora eu deixo a palavra com o Gilmar. Obrigado, Ana. De nada. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Caraca, 84 pessoas. Menos duas, né? Menos duas que sou eu, então 82 pessoas. Bem legal. Semana passada deu 100, né? Não esperava que fosse manter 80, um número alto assim, mas que legal. Gente, hoje a aula vai ser. Eu já vou adiantar para vocês que hoje a aula vai ser um pouco pesada, tá? Eu tentei dar uma enxugada ao máximo que eu pude, mas como eu queria passar uma ideia para vocês de fenômenos de transporte, então eu achei melhor manter e falar para vocês, não se assustem, tá? Vai dar tudo certo, no final a gente vai sobreviver, vai dar tudo certo, beleza? Então vamos lá. A aula 2 vai ser sobre conceitos de transporte de momento, energia e massa. Gente, eu só vou pedir mais uma coisa de vocês, de novo. Eu já tinha pedido na semana passada. Vocês podem colocar aí qual o período da faculdade que vocês estão, só para eu nivelar um pouco as coisas que eu vou falar, tá bom? Então vocês vão colocando aí que eu vou começando aqui e aí depois eu vejo, beleza? Vamos lá. Então aqui um resumo do que vai ser hoje, tá? Primeiro a gente vai fazer recapitular um pouquinho do que foi a aula da semana passada, né? O pessoal gostou bastante, né? Eu recebi bastante mensagem, o pessoal gostou bastante. Fiquei bem feliz. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão, tá? Que aí vai ser uma revisão mais de vocês. Eu vou só fazer umas perguntas e aí vocês vão respondendo aí, beleza? Em um primeiro momento, a gente vai fazer o transporte de momento, que é transporte de movimento também, a gente pode chamar assim. Transporte de energia, o segundo tópico. O terceiro, transporte de massa. E por último, eu só vou querer acalmar o coração de vocês se vocês estiverem um pouco nervosos aí com tudo que eu mostrei. Eu juro para vocês que não é minha intenção assustar vocês, tudo bem? Mas é fenômeno de transporte. Então, é coisa da engenharia química. É o coração do nosso curso, beleza? Então, espero que vocês gostem. Eu vou tentar não ser muito rápido nas coisas que eu vou falar. Tentar explicar as coisas no máximo detalhes que eu puder, tá bom? Não vou me aprofundar muito em algumas equações, penso em fazer isso em um outro momento, mas não vai ser nesse curso, nesse mini curso que a gente vai estar fazendo, que é por conta de deduções, e aí vai puxar bastante coisa de matemática, parte de cálculo, né? Cálculo, álgebra, física. Então, o pessoal aí que está no primeiro período, eu estou vendo aqui, primeiro, terceiro. Eu não sei quando é fenômeno de transporte aí no. Fenômeno de transporte um, né? Na faculdade de vocês. Em que período? Acho que na minha começou no quinto período.
Beleza. Beleza. Quinto período, né? A maioria do pessoal é quinto período. Então, beleza. Então, como a gente começa a ver essa questão de fenômeno de esporte a partir do quinto período, então a gente passa já por cálculo, por física, por álgebra, enfim, aquele período tenso da faculdade que a gente começa a pensar em desistir. Tudo melhora quando a gente começa a ver fenômeno de transporte, tá? Aí a gente começa a ver as coisas fazendo sentido, ou não. Então vamos lá. Recapitulando, o que foi que aconteceu semana passada, tá? Semana passada a gente deu uma breve introdução do que é microfluídica, toda a ciência, toda a história, onde começou, quais são os prováveis pais, entre aspas, da microfluídica. E a gente viu algumas aplicações também, né? O pessoal ficou bem interessado. O que eu mais recebi mensagem foi só com relação às aplicações. Realmente é uma área linda, eu acho fantástica. E, enfim, deixa eu. Beleza. Questão da história da microfluídica. Quem é que lembra aí alguma coisa? Vocês lembram quem foi que fez o discurso para falar de microeletrônica, do universo micro? Aquelas quatro áreas do Fire. Boa. E aquelas quatro áreas que deram origem à microfluídica. Quem consegue lembrar? Eu já estou adiantando as questões que eu vou te passar, tá, Ana? Essas perguntas são basicamente as questões que eu vou estar passando da primeira aula, então. Beleza, acho que. Eu também acho que eu não deixei escrito nos slides, mas tá bom. A microfluídica ela nasceu daquele fotografia, segurança nacional, microeletrônica e biológica. É quase isso. Boa. Análise química, biológica, segurança nacional e microeletrônica. Boa. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem. Exatamente dessas áreas que veio a microfluídica. Beleza? E a microfluídica em si, alguém lembra do conceito que eu dei? Pode ser algum conceito, alguma vantagem. Fluxo em pequena escala. Isso mesmo. Análise de fluido, pequena escala. Isso mesmo. E para quem. Todo mundo participou da aula semana passada ou tem alguém que está chegando a primeira vez agora? Beleza, Thaís, a primeira vez. Ah, Gabriel. Bom que tu pode me corrigir aí, mano, se eu falar alguma coisa errada, beleza? O Gabriel é o que está dando curso aí de termodinâmica para vocês, beleza? Então, qualquer coisa aí, se quiser acrescentar alguma coisa, fica livre aí, tá, mano? Beleza. Então, para quem participou da aula semana passada, qual foi a aplicação que achou mais interessante dentre aquelas que eu levantei? Eu não sei se alguém teve a curiosidade também durante a semana e viu alguma coisa legal. Algum chip, algum chip. Reação com Deus. Beleza. Alguém fez uma pergunta para mim na semana passada, eu fiquei de trazer a resposta agora, né, microencapsulamento, legal. De trazer a resposta que me perguntaram com relação a
assim, aquele processo de produção do biodiesel, se tinha um aquecimento e tudo, e eu falei que eu ia ficar de ver. Então, tem sim o processo de aquecimento. A princípio, eles estavam aquecendo antes de injetar no reator. O fluido, então, ele já ia um pouco, numa temperatura um pouco mais elevada, né, que é a temperatura ambiente. Mas eles também estão estudando colocar uma placa, eu esqueci o nome da placa, gente, desculpa. Uma placa que vai fazer esse aquecimento do próprio microdispositivo, então ele já ia estar acoplado, e ia fazer esse aquecimento para ocorrer, né, a reação de, da produção do biodiesel, né, acho que é isso, não lembro agora, enfim. Até conversei com o rapaz que era responsável por essa pesquisa, para ele ver se ele conseguiria participar dessa aula hoje, que eu ia liberar um espaço para ele explicar um pouquinho para vocês, né, que tinha muita gente interessada. Mas, enfim, não deu, mas eu estou vendo a possibilidade da semana que vem a gente conseguir conversar com ele, beleza? Vai ser bem legal. Então vamos lá. Começando na aula de hoje. Eu queria que vocês me dissessem um conceito. Eu gosto, adoro conceito. O que é transporte? O que vocês entendem como transporte? Não precisa ser transporte de. Só a palavra transporte. O que vocês entendem da palavra transporte? Existe. Eu fui procurar no dicionário mais cedo. Acho que as coisas que a gente lê no dicionário, acho que é a última coisa que a gente coloca quando a gente vai definir alguma coisa. Porque, enfim, a gente sempre coloca a primeira coisa que vem na cabeça. Beleza, deslocamento de algo entre dois pontos. Ok. Levar algo de um lugar para o outro, perfeito. Deslocamento de algo, locomoção, movimento. Isso mesmo. Então, tudo isso é um pouco do que é transporte, né? Então, fica fácil de eu falar para vocês sobre os transportes que a gente vê na engenharia química, né? Que é o transporte de momento, que é normalmente FT1, transporte de energia, FT2, e transporte de massa, FT3. Né? É, Não sei se vocês sabem disso, mas acho, a maioria das pessoas que estão aqui são engenheiros químicos, né? Acho que tinha um ou outro que, quando eu perguntei semana passada, que não era da engenharia química, era de uma outra engenharia. Que fenômeno de transporte é uma área quase que comum para quase todas as engenharias, né? Quase todo mundo vê a parte de FT1 e FT2. Quase todos os engenheiros, né? A questão de movimento, questão de transporte de energia, né? Troca de calor. Mas, basicamente, só os engenheiros químicos estudam mais a fundo essa parte de transporte de massa, beleza? Alguém aí já fez FT3? O fenômeno de transporte 3, de massa? Uma curiosidade, o que vocês acharam? Foda de bom ou foda de ruim? Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu fiz o de massa 3, tanto na graduação quanto na pós, eu sofri demais. Foi horrível. Ainda mais porque o professor que fez o de transporte de massa, ele escreveu um livro sobre isso, entendeu? Então a cobrança era gigantesca. Mas assim, é um assunto fantástico, tá? É bem interessante e para o pessoal que gostou muito eh, de, do órgão chip, transporte de massa é fundamental, entendeu? Questão de fusão e convecção, beleza? As formas de transporte de massa. Então vamos lá. Existem três leis básicas aí para cada uma dessas, né? Que a gente vai ver hoje, que é a lei de Newton da viscosidade, que a gente estuda esse momento, né? Momento, quando eu estiver falando momento, a gente pode também entender como movimento, tá?
se não ficar muito claro para todo mundo. A questão de energia, a gente tem a lei de Fourier, e para transporte de massa, a lei de Fick. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo transporte de momento. Transporte de momento, a gente também tem de uma disciplina, não sei se vocês têm como fenômeno de transporte 1 ou como mecânica dos fluidos. Né? Pode ser um dos dois aí. Ela é a ciência que trata do comportamento dos fluidos em repouso, que é o que a gente conhece como estática dos fluidos, ou em movimento, que a gente conhece como dinâmica dos fluidos. Tá bom? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é um fluido? Mas eu quero uma definição de engenheiro. Entendeu? Semana passada eu fiz essa mesma pergunta e me falaram, o fluido é aquilo, ou é líquido ou é gás. Não, eu quero uma definição de engenheiro, uma definição física. Vamos lá, quem consegue passar. Beleza. Mais alguém? Quem responder certo tem 10 com o Gabriel já, hein? Gente, estou impressionado. É exatamente isso, tá? Essa não seria a minha resposta e não foi de primeira quando me fizeram essa pergunta. Então, assim, quando a gente avalia um fluido, exatamente isso. É exatamente isso. Substância que se deforma em tensão, com tensão de cisalhamento. Então, se a gente for perguntar aí qual é a diferença entre um sólido, tipo assim, é uma pergunta quase que absurda da gente se fazer, mas de forma física, qual é a diferença entre um sólido e um fluido? É que o sólido, quando ele sofre essa tensão de cisalhamento, ele se deforma até um certo grau, até um certo ângulo. Enquanto que o fluido, ele se deforma infinitamente. Entendeu? Essa é uma definição formal, né? É uma resposta que a gente espera na engenharia. Né? Que o fluido se deforma continuamente sob ação de tensão de cisalhamento, a tensão é proporcional à taxa de deformação e os sólidos, diferentemente resistem à tensão de cisalhamento e só se deformam até um certo ângulo. Tá? Então, essa é uma definição mais para engenheiro. Né? Muito bem, pensava que não iam dar essa resposta. Tem 10 aí com o Gabriel, pode cobrar dele. Então, a definição aí para líquido e gás, o que o líquido também é uma definição um pouco mais engenheiro, né? Que é o que toma forma do recipiente no qual está contido e forma uma superfície livre. Né? Enquanto que o gás ele se expande até encontrar as paredes do recipiente e preenche todo o espaço disponível. Eu acho que, assim, eu não... Isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui foi uma resposta que me deram na semana passada. Então é só mais uma revisão mesmo, beleza? E aqui as propriedades do fluido. Alguém consegue, viu isso, né, quando fez pelo início esporte, ou entende bem, o que significa o fluido como um contínuo? Sei que eu escrevi a definição aí, era para ter colocado pelo menos uma arte, mas alguém consegue me falar de uma forma simples o que significa o fluido como um contínuo? Uma definição diferente dessa daí que está aí, que é a definição de livro. Olhando por esse gráfico aqui, dá para a gente ter uma pequena noção, né? Então, uma coisa a ver ali com o volume, quantidade de volume que a gente vai usar. Alguém? Beleza, eu acho que é algo que não se altera. Isso. Então, é bem isso aí que a Joana falou. É algo que não se altera, avaliar o fluido, o tamanho do qual interações moleculares não sejam relevantes. Exatamente. Boa, galera. Se eu for pegar uma porção, um certo volume de controle, um volume
de um fluido, no caso. Se eu for pegar uma porção muito pequena, eu vou estar ingressando ali na área molecular, onde eu tenho muitas interações, muitas incertezas. Qualquer distúrbio ali vai provocar um problema nos meus cálculos. E o que que acontece? A gente faz uma espécie de extrapolação ali, a gente aumenta um pouco esse volume, e para facilitar a questão de cálculos e tudo, a gente fala que ele é um contínuo, que ele mantém ali, se mantém inalterado, aquele pequeno volume, que de certa forma, assim, é uma verdade, tá? Mas olhando como foi como um todo, claro que vão ter erros, né? Porque, enfim, nem sempre a matemática física ela é 100% precisa, né? Mas a gente chega o mais perto possível dessa realidade. Então, outra propriedade aí para escoamento, né, de fluidos, que é a condição de não escorregamento ou de não deslizamento, não sei como é que vocês conhecem. Eu acho que esses últimos dias eu só tenho visto isso em inglês, por conta da. Eu contei para vocês, né, que eu faço simulação. E no software de simulação é só esse no slip condition. Então, essa questão, condição de não escorregamento, ela pode variar, que é. Desculpa, não é isso. Essa condição de escorregamento, ela pode variar entre não escorregamento, um escorregamento parcial, ou um escorregamento perfeito, né? Deslizamento perfeito, no caso. Na prática, gente, quase ninguém no meio científico acredita nesses outros dois casos, do parcial e do perfeito, tá? Sempre vai existir um atrito ali na parede, quase sempre isso vai acontecer, e por isso que a gente sempre adota muitas questões aí. Eu não sei se alguém ainda está fazendo fenômeno de transporte agora, fenômeno de transporte 1, o pessoal que vai fazer aí, sempre tem essa questão dessa condição de um fluido está fazendo escoamento, está escoando, ele está escoando sob condição X, Y, Z, e uma dessas condições é de não deslizamento, tá? Isso é para falar que ele vai formar o perfil de velocidade certinho, que perto da parede a velocidade é quase nula, entendeu? E conforme ele vai se afastando da parede, para o centro ali de um tubo, de um canal, a velocidade vai ser máxima, beleza? E aqui só mais um conceito, que é a questão de fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos. Alguém consegue me falar a diferença? De fluidos newtonianos para fluidos não newtonianos? É, obedece a lei de universalidade, mas obedece a outras leis. É, a definição da Camila tá legal. Gente, o Gabriel tá falando que essa pergunta já gerou treta, porque ele quase foi expulso de sala por causa dessa pergunta, tá? Newtoniano sempre somente uma força aplicada, enquanto não newtoniano, ou se deformar por força. Questão de corte varia linearmente, constante. A pessoa, a galera tem uma ideia bem legal do que é, né? Eu não coloquei aqui a equação corrigida para fluidos não newtonianos, tá? Eu não fiz isso por conta de questão de aprofundar mais, entendeu? Eu não queria encher a aula de equação e não poder nem aplicar com vocês, entendeu? Então, essa aqui é a equação da tensão de cisalhamento, tá? Que é em relação à viscosidade e ao deslocamento.
né? E, enfim, o fluido newtonianos, essa tensão de cisalhamento aí, ela é diretamente proporcional ao, caraca, fugiu a palavra, falei agorinha, a taxa de deformação, isso. É proporcional, bem proporcional a essa taxa de deformação, enquanto que o fluido não newtoniano, existem realmente outras condições, eu acho que eu tinha chegado a colocar saiu. Eu tinha colocado um gifzinho aqui sobre o fluido newtoniano, que conforme a gente vai aplicando tensão sobre ele, ele vai modificando, então ele perde aquela característica de fluido, entendeu? Acho que muita gente já viu isso. Não sei se alguém gosta de The Big Bang Theory. Tem um episódio bem legal que eles colocam, se não me engano, é uma mistura de amido de milho, sei lá, de maisena, eu acho, com água, e eles colocam no som, numa caixa de som, e ele vai mudando a forma ali, né? Ele fica bem fluido, e quando ele liga aí, tem as batidas, ele vai sofrendo tensão, né? E ele vai se tornando meio que sólido ali. Essa característica de fluido newtoniano. Alguém consegue me dar um outro fluido não newtoniano? Tem um que todo mundo tem. Clássico. Fluido não newtoniano clássico. Pasta de dente. Estava pensando em algo mais próximo da gente. Isso, sangue, exatamente. O sangue é um fluido não newtoniano, tá? Apesar de que ele só é um fluido não newtoniano a partir de um momento ali. A partir de uma determinada tensão, o comportamento dele fica bem parecido com o fluido newtoniano, tá? Mas a princípio ele é um fluido newtoniano. Isso é só para falar para vocês um pouquinho sobre o comportamento dele, beleza? Então vamos lá, gente. A partir daqui, já de novo vou pedir desculpa para vocês, tá? Se eu pular alguma coisa ou ficar muito difícil, ou não entenderem, quiserem que eu volto, tá? Sem problema. Mas a partir daqui a gente vai começar a ver as equações um pouco mais pesadas, tá? Então a gente vai falar sobre as equações de conservação de momento, que basicamente são duas. Nossa, ficou feio isso. A equação da continuidade e a equação de Navier-Stokes, que são as duas que a gente vai ver para momento, tá bom? Então, assim, elas têm a vantagem de que elas se aplicam a todos os pontos do escoamento e fornecem soluções para todos os detalhes do escoamento em qualquer ponto do domínio do mesmo, tá? Isso considerando o fluido como contínuo. Mas aqui entra um porém, tá? A grande dificuldade dela, se eu não me engano, até a equação de Navier-Stokes é uma das equações que está em grande desafio, tipo, desafio do milênio, alguma coisa assim, não lembro qual é o nome. Que é, se a pessoa soluciona, ela ganha $1 milhão, alguma coisa assim. Mas, enfim, ela é muito difícil de ser solucionada, muito difícil. A gente precisa fazer 1 milhão de simplificações para fazer para solucionar, né? Mas, e para isso que existem os computadores, né? Para isso que eu uso o simulador também, no meu mestrado. Ele faz essas contas aí para a gente, né? Fazer isso bem mais fácil. E é isso, tá bom? Vamos lá. Equação da continuidade. Só que quando eu pensei seriamente sobre eu manter esse slide aqui, eu só ia tirar pela densidade de coisas que tem aqui. Tá bom? Então eu vou começar aos poucos. Tá? Vamos destrinchar isso aos poucos. Todo mundo aí já viu o balanço de massa? Balanço de massa e energia? Sim, 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 sim. Ótimo. Então vamos lá.
eu espero, não sei se vocês já estão familiarizados com esse quadradinho, esse cubo, na verdade. Esse cubo a gente vai imaginar ele como uma porção aí do nosso fluido, tá? A gente vai tirar esse quadradinho ali do meio do nosso fluido e por ele a gente vai passar essa taxa líquida. Desculpa, deixa eu voltar. E nele a gente vai fazer um balanço de massa, ou um balanço de momento, um balanço de líquido, enfim. Deixa eu fazer um balanço, tá? Para o caso da equação da continuidade, a gente vai fazer o que sai menos o que entra, tá? Galera que fez balanço de massa, qual é a equação geral do balanço de massa? Para ver se... Já dei duas aí. O que sai menos o que entra. Menos alguma coisa, mais alguma coisa. Boa. Isso aí. Então, é basicamente isso que é feito aqui, tá? Ele faz a taxa líquida de massa no volume de controle, mais o acúmulo de massa no volume de controle, tá? Que é esse primeiro quadradinho branco aí, tá bom? Essa taxa líquida, o que sai, o que entra, tudo isso igual a zero, tá? Que é o princípio, né, da conservação de massa. Então, beleza, ele faz o balanço de massa aqui, essa equação de balanço de massa é a mesma do que está aqui em cima, ele só fez utilizar isso para os dados que estão nesse cubo, tá bom? Vocês entendem o que é a taxa? E taxa é tudo aquilo que passa por uma área. Então, tipo, taxa sempre vai estar relacionado à área, tá bom? Por isso que tem esse delta Y e delta Z. Aqui, delta X, delta Z, tudo isso sempre multiplicado por uma área, tá? Depois de tudo isso, ele divide pelo volume e gera essa equação aqui, beleza? Essa é a equação da continuidade, beleza? Tudo bem? Ótimo. Isso aqui, gente, eu queria muito poder deduzir com vocês, tá? Mas eu achei que, como tinha muita gente do primeiro período, eu achei melhor não, entendeu? Melhor falar que, gente, isso aqui existe, tá? Beleza. E, como sempre, vocês vão aprender isso com o tempo, alguns já aprenderam, no caso, a gente vai fazendo uma série de simplificações, tá? Como normalmente a gente trabalha com escoamento incompressivo, líquido, no caso, a gente sempre considera que as propriedades não vão mudar. O que significa isso? As propriedades não vão se alterar. Quando a gente fala que as propriedades não se alteram com o tempo, então eu vou ter um sistema acionário? Isso. E aí é o que ele faz essa simplificação aqui, né? Do ρ igual a zero. Tá? Quando ele faz esse ρ igual a zero, esse primeiro termo aqui, que é esse delta ρ sobre t, que é a variação ao longo do tempo, variação de propriedade, né, da densidade ao longo do tempo, já que ele é nulo, então ele só mantém as taxas de velocidade pela deformação, tá? Que é o que é dado nessa equação. Essa é a equação mais comum que vocês vão encontrar quando se fala de equação de continuidade, né? Porque normalmente a gente sempre trabalha com fluido incompressível, então é sempre isso, tá? Aí eu coloquei só esse detalhe aqui embaixo, que eu não sei se todo mundo é familiarizado com divergente. Então, o divergente é só para simplificar a escrita. Esse ρ, eu esqueço o nome dessa letra grega, tá? Então, o divergente da velocidade, todo esse termo aqui, simplificado aqui, entendeu?
Então, normalmente ele vai variar aí dependendo do tipo de canal que a gente vai estar utilizando, seja ele um quadrado, né, que a gente vai usar o cartesiano, que é como está aqui, ou o tubular, né, que a gente usa o cilíndrico, as coordenadas cilíndricas, tá bom? Tá, em geral a equação da continuidade não pode ser usada sozinha para resolver o problema de escoamento, mas ela nos dá um campo de velocidade, como eu disse, ela é sempre utilizada para incompressível, e para encontrar componente de velocidade que está faltando. Então, como a gente fica avaliando se ele está no meio cartesiano, né, no quadrado, no cilíndrico, no esférico, então fica mais fácil, já que a gente tem algumas outras coordenadas, usar essa equação para descobrir alguns outros parâmetros, né? Mas ela é usada, basicamente as informações dela são usadas para ser aplicado aqui, que essa é a equação principal aí para a gente em escoamento. Eu já vi que algumas pessoas começaram a me seguir no Instagram, eu tinha feito até uma enquete hoje para saber quem conseguiria interpretar alguns termos da equação de Navier-Stokes, tá? Primeira coisa, gente, só para falar para vocês, não julgo quem não saiba, tá? Eu mesmo não lembro 100% do tempo as coisas os termos de Navier-Stokes, tá? Mas o importante aqui, para nós engenheiros, é saber olhar para ela e não ficar com medo, tá? É olhar para ela e entender, beleza, esse primeiro termo aqui, do lado esquerdo, isso. É a taxa de variação de momento. Então, aqui eu vou ter todo o processo de velocidade, todo o movimento do fluido, toda a variação de movimento do fluido vai estar aqui desse lado esquerdo. Beleza. E do lado direito, eu vou ter as forças. O que são forças? Em fluidos. Quais são as forças que são aplicadas em fluidos? Você consegue escrever aí rapidinho? Tipos de força. Vou dar uma pressão, por exemplo. Um tipo de força que é usado. A gente entende a pressão como força, tá? A tensão. Acho que tensão também é uma força. Enfim, lá na frente eu tô com uma mais resumida, tá? Mas, ó, da mesma forma como foi feito para a equação da continuidade, aqui também vai ser feito um balanço de massa, tá? É isso mesmo, Guilherme. Isso mesmo. Vai ser feito um balanço que vai gerar essa equação, tá? E isso já é bem simplificado, porque tem uma série de equações aqui por trás disso, que eu tava... sério, gente, acho que a gente precisa conversar um dia só sobre essa, essa dedução da equação, tá? Porque é bonito. Eu admito para vocês, é bonito. A gente olha assim, dá um medo quando a gente olha pela primeira vez essa equação, mas é bonito ver a dedução, tá? Então, ó, só para diferenciar também para vocês, esse primeiro termo, tá, da velocidade, sobre t, e esse termo de velocidade sobre x. Alguém consegue... Eu já deixei a definição aqui. Tá? Esse primeiro é com relação à taxa de variação de velocidade com o tempo. Tá? Então, novamente, quando a gente trata de um sistema que é estacionário, isso aqui não é alterado. Tá? Ele não muda, a velocidade dele vai ser constante, não vai ter alteração. E esses outros termos é o que normalmente a gente mexe mais. Tá? No estudo de mecânica dos fluidos, a gente sempre desconsidera algum lado aí do movimento. Talvez a gente tenha um movimento... O máximo que eu já vi foi bidimensional, tá? Para fazer na mão, no caso, tá?
tridimensional para variar em x, y, z, só computacional. Tá? A gente faz muito ele só o unidirecional, né? Uma única direção para facilitar, né, tá, nesses cálculos. Beleza? Mas querendo uma equação bem simples. Depois que são feitas simplificações, a gente consegue fazer isso tranquilamente. E aqui foi aquela variação que eu falei para vocês, tá? Que aí o Guilherme respondeu ali tudinho. Que, novamente, aqui é simplificado, tá? Como um divergente de todo esse campo de velocidade, que é igual a tudo isso aqui. A questão da gravidade, a queda de pressão, as forças viscosas, beleza? Como eu disse para vocês, esse aqui é a principal equação da mecânica dos fluidos, tá? Ele trata de uma equação diferencial parcial não permanente, não linear e de segunda ordem, o que só isso aí dizer isso aí já assusta pela complexidade dela. E, como falei, soluções analíticas não podem ser obtidas, tá? Que é por isso que a gente usa o computador para gerar uma equação mais próxima possível da realidade, tá? No simulador. Tranquilo até aí, pessoal. É, realmente, hoje não vai ser uma aula tão legal como foi semana passada, tá? Só vou passar por cima de alguns desses assuntos para semana que vem, que vai ser uma aula bem mais interessante, a gente falar sobre a questão da fabricação do microdispositivo. Então, algumas coisas aqui a gente precisa levar em consideração, tá? Quando a gente faz isso. Principalmente para trabalho de simulação. Beleza? Aqui, algumas aplicações, né? Desse tipo de estudo, que é a questão do fluxo contínuo. Por exemplo, o meu mestrado, eu só faço estudo de fenômeno de transporte 1, só transporte de movimento. Eu tenho ali partículas no meio, mas eu não tenho reação, eu não quero que elas se transportem para um outro meio, eu não tenho troca de calor. Eu só tenho um estudo do movimento do fluido, como ele vai me ajudar a fazer uma separação. Entendeu? Então, eu precisei fazer um estudo bem forte com relação à mecânica dos fluidos, né? A essa parte de fluido de transporte. Beleza? Mas ele também pode ser usado aí, o pessoal que se interessou, para estabilização de microcápsulas, tá? Na produção de microcápsulas, quando junto um princípio ativo em um meio, né? Seja de aquoso ou de óleo. Beleza? Normalmente a gente usa isso na microfluídica, esse estudo, justamente para fazer simulação, tá? Que é o que a gente vai ver na última aula, usando simulação com vocês em tempo real. Justamente para a gente descobrir vazões. Como eu disse na semana passada, as vazões são um grande problema na microfluídica. Por quê? Porque uma vazão alta é igual a uma pressão extremamente alta. Se uma pressão extremamente alta, significa merda. Vai explodir. O microdispositivo vai explodir, vai vazar. Se for impressora 3D, vai dar muita merda. Vai explodir o microdispositivo, não duvido. Não é mentira quando eu estou falando vai explodir, tá? Vai explodir. Beleza? Então é isso. Essa parte de movimento, tá bom? E agora transporte de calor. E aqui a gente vai ver alguns modos de transferência e eu vou falar rapidamente sobre a lei de Fourier. Beleza? Sobre modos de transferência. Existem três. Vocês conseguem dizer quais são? A gente viu muito isso em Física 2. Alguns viram em Física 2, alguns viram em termodinâmica. Não sei se o Gabriel chegou a falar alguma coisa disso na aula dele. Termodinâmica, não sei se ele abordou essa parte. Boa. Isso mesmo. Essa parte é fácil. Então, os modos de transferência de calor. Tem a condução, que aí o pessoal respondeu, né?
condução através de um sólido ou fluido estacionário, a convecção de uma superfície para um fluido em movimento e a troca de calor por radiação entre duas superfícies. Beleza? Então, a condução, o que é a condução? Condução é a transferência de calor em um sólido ou fluido estacionário devido ao movimento aleatório de seus átomos, moléculas ou elétrons. Alguém consegue me dar um exemplo aí de um processo de condução? Coisa simples, básica. Qualquer exemplo serve. Beleza? Uma coisa simples. A panela já é existem divergências, tá? Vou já chegar nisso. Mas no caso da panela para comida, né? Se for isso, beleza. Convecção é a transferência de calor devido à influência combinada de um movimento aleatório, em um escoamento de fluido sobre uma superfície. E aqui aquela primeira imagem que eu mostrei lá no início da aula, de uma chaleira, onde o fluido entrava em movimento. Ali posso considerar uma espécie de convecção, movimento de convecção ali, tá bom? E a radiação, que é aqui o que eu tô, que é a questão que eu falei existe uma polêmica aí com relação à panela, porque a gente não sabe o que é o fogo, né? Quer dizer, a gente sabe o que é o fogo. A gente considera ele como se fosse um aquecimento de radiação, e, enfim. A radiação é a energia que é emitida pela matéria devido a variações nas configurações dos elétrons, seus átomos ou moléculas e transportado por ondas eletromagnéticas. Tá? Esse também é um tipo de aquecimento bem comum e estou dentro da microfluídica, tentando lembrar aqui se tem uma aplicação, mas não veio nenhuma na cabeça agora. Até porque assim, na microfluídica, como fica tudo imerso em alguma coisa, então acaba sendo quase tudo por condução. Tá? Então, aqui, algumas equações principais, né, da transferência de calor. Primeiro de condução, possui essa equação geral aqui, tá? Onde, por cada uma delas, eu tenho uma constante, que normalmente é característico do material. Então, para condução, eu tenho condutividade térmica. Para convecção, eu sempre vou ter que tratar do coeficiente de transferência de calor. E para radiação, eu tenho emissividade. Tá? Assim como foi feito ali na conservação de momento, na conservação de energia, para o transporte de energia, também é feito um balanço de energia, agora no caso, né, não é de massa. Vai ser feito um balanço de energia, que, pelo caso clássico, acho que quem aí já passou tanto por fenômeno de transporte 2 quanto por operações 2 já viu essa parede aqui, uma questão bem parecida com essa, que eu posso entender aqui como se fosse uma casa, onde lá fora tem uma temperatura 1, e passa pela parede, e a parede que a gente sente dentro tem uma temperatura 2, beleza? E o ar que a gente está dentro dessa casa tem uma temperatura 3, tem uma outra temperatura. Tá? Esse processo todo aí a gente tem até, de uma parede a outra, a gente tem um processo de condução. Quando a gente já começa a trabalhar o fluido, as coisas que estão ali ao redor em movimento, né? O fluido em movimento, por perto, a gente tem a convecção. E a gente também pode ter uma radiação, mas é mais comum isso acontecer no vácuo. Né? Aqui tem a equação do balanço que é feito aqui em cima, tá? A questão da condução, convecção e da radiação,
dessa equação grande aqui. Normalmente a gente considera, só voltando aqui, que a radiação é desprezível, porque normalmente é um valor bem baixo. Então, normalmente é desprezível. E aqui a lei de Fourier, que é onde eu queria chegar, que é bem parecido com a de condução, né? Com a de condução. Só que a diferença, como a gente fala de taxa, essa área que está aqui na equação de condução, essa área passa para o outro lado, né? Eu gosto que para virar taxa. Percebam aqui, vamos lá, algumas considerações que a gente precisa fazer. A equação de taxa permite a determinação do fluxo de calor por condução, sempre por condução. Por isso que a gente usa muito condução em microfluídica, né? Então, isso aqui tem que guardar no coração. E a transferência ela ocorre na direção da diminuição da temperatura. Isso aí também já é bem básico, né? Que é a questão do movimento do calor, que sempre em direção a menor temperatura. E é justamente por conta disso que a gente tem que prestar atenção nesse sinal negativo, tá? Que tem na equação. Porque, como ele sempre vai na direção da menor temperatura, se eu for mostrar para vocês a equação aberta, vocês vão ter essa noção disso, tá? De ser do motivo dela ser negativa. E aqui algumas aplicações na microfluídica, tá? Eu não acabei não colocando a parte do... Porque como eu tinha mostrado na semana passada, a resistência ao redor do canal, e passava a corrente elétrica e aquecia a tubulação e o fluido mudava de cor, eu decidi não colocar, eu deixei só esse aqui só para exemplificar. Aqui um trocador de calor, tá? Ele fica em volta do tubo, então entra aqui os fluidos, eles passam aqui. Quase não dá para ver aqui, mas é como se tivesse o fluido quente e o fluido frio. Fazer essa troca e eles seguem no seu caminho aqui. Acho que eles estão em... O arranjo é paralelo. Paralelo. Beleza? Da mesma forma aqui é a questão da resistência. Aplica uma corrente elétrica, ele aquece o canal, e aí a gente tem improviso, a melhora de reações, enfim. Beleza, e por fim, transporte de massa. Existem dois tipos de métodos de transporte de massa. Vocês lembram aí? Quais são? Ninguém? Boa. Isso aí, Murilo. Então, existem esses dois métodos, né, de difusão e convecção. A difusão ocorre devido à diferença de concentração entre os dois locais do sistema. Aqui a gente pode ver como se a gente tivesse essa primeira parte aqui, se a gente tivesse uma placa separando esses dois meios, onde eu tenho um desequilíbrio aqui dessa partícula que é um pouquinho menor, e depois quando a gente abre, ele tende a encontrar ali um equilíbrio, né? Por sua vez, a convecção ela ocorre devido às condições de escoamento do sistema. Então, tipo, o líquido estivesse movendo sobre uma placa, ele vai provavelmente deixar ali alguma coisa, ou então ele vai arrastar alguma coisa. Tá? Então, provavelmente eu vou ter um gradiente de concentração diferente ali. O gradiente de concentração, eu pedi para o pessoal que ainda não chegou nessa parte da faculdade, é a diferença de concentração, tá? Entendam como diferença de concentração. E a lei de Fick, tá? Se vocês... Depois eu vou mostrar isso, tem mais um slide que eu vou mostrar essa singularidade, porque ela é bem parecida com a equação de Fourier, quando a gente olha para ela. Só muda mesmo o coeficiente e a força motrida, no caso, que é
a concentração. Então, para o processo de difusão em estado estacionário, a equação que correlaciona o fluxo de difusão da difusão J, que no caso a gente representa esse processo de difusão com a letra J, com gradiente de concentração, é chamado da primeira lei de Fick. Tá? Novamente, esse coeficiente de difusão também existem diferentes cálculos aí que a gente pode, chegar nele. Tá? E eu já adianto para vocês. O coeficiente de difusão ele sempre vai estar relacionado à temperatura. Tá bom? Então, diferentes temperaturas, diferentes coeficientes de difusão. Beleza? O sinal negativo se dá pelo mesmo motivo lá que a gente viu na equação de Fourier, porque a concentração sempre sai da mais alta para a concentração mais baixa. Tá? E aqui a segunda lei de Fick, que é o mais aberto, né? Bem parecido com a Navier-Stokes, bem parecido mesmo, só que o lado direito, no caso, é igual a zero, por conta da conservação de massa. Beleza? E isso só é utilizado para processos não estacionários, ou seja, eu vou ter um gradiente vou ter variação de concentração. Tá bom? E aqui algumas aplicações. Tá? Normalmente ele é usado na microfluídica para processos que trabalham com membranas. Tá? Então aqui, ó, a questão de injeção de células, que eles passam por essa membrana, por difusão. Tá? Algumas membranas são extremamente seletivas. Não sei se alguém já chegou a trabalhar com membranas, mas existem membranas que utilizam em células de combustível microbiano, que ele só deixa passar elétron. É incrível. Perdão, elétron não, é hidrogênio. Tá? E aqui do outro lado foi de um artigo que eu acabei encontrando quando eu estava preparando a aula, sobre a melhora de um sistema comum se não me engano, era para teste não era vacina, era teste com célula, enfim, era um teste envolvendo algumas células e vírus, tá? Onde o dispositivo microfluídico ele atingiu uma menor quantidade usada, né, de insumos, que a gente já viu o porquê, né, que é uma característica, uma vantagem dentro do dispositivo microfluídico, mas ele também deu uma resposta mais rápida, de 2 a 5 vezes mais rápida do que o método padrão. Tá? E acabou não tendo muito desperdício. Beleza? E aqui, ó, só um resumão do que eu falei hoje. Finalmente, tá acabando. Que é a questão do fluido, do fluxo. Eu vou ter um fluxo de escoamento de um fluido, de transferência de calor e transferência de massa. Aí a força motriz para tudo isso. Para o escoamento do fluido, a força motriz sempre vai ser a variação de pressão, de transferência de calor vai ser a temperatura, e de massa vai ser a concentração, como eu falei antes, tá? E aqui são as equações, só para vocês perceberem como elas são bem parecidas, tá? Na questão da tensão de desalhamento. No caso aqui é do transporte molecular, tá? Que eu tô falando, não são dos coeficientes, transporte molecular. Que é sempre uma variável, que aqui no caso é a viscosidade, né? A viscosidade para um, coeficiente de transferência de calor no outro e a coeficiente de difusão para o transporte de massa. E variando ou pela velocidade, ou pela temperatura, ou pela concentração. Tá? Então, elas são bem similares. Então, não tem muito para onde fugir. Alguns livros podem usar letras diferentes para denominar cada um desses tipos de transporte, cada uma dessas variáveis, mas o conceito é o mesmo, entendeu? Para todos eles. Tá? E, gente, desculpa se eu assustei alguém, tá? Com essa aula. É uma aula que de verdade, eu vou falar para vocês, eu tive uma semana bem pesada.
Não era uma aula que eu queria dar uma aula bem mais alegre do que essa, com bem menos equação, bem mais prática, porque eu acredito em prática. Mas eu também precisava mostrar isso para vocês, tá? Eu precisava mostrar que existem essas equações que a gente não pode ter medo delas, de olhar para elas e tentar interpretar. Porque eu não sei vocês, se vocês, alguém aqui pensa em seguir uma carreira acadêmica, um mestrado, um doutorado, seja no Brasil ou no exterior, mas vocês vão ser confrontados a saberem essas equações, tá? Como disse semana passada e eu disse hoje, vou enfatizar isso. Essas equações são o coração da engenharia química, entendeu? Tudo que a gente vê na engenharia química, principalmente o transferência de massa, principalmente transferência de massa, mais uma vez, principalmente transferência de massa, é o coração da engenharia química. E para a microfluídica é extremamente importante o conhecimento de tudo isso, tá? E eu decidi fazer isso principalmente depois que eu vi isso aqui. Eu sei que a aula de hoje provavelmente nem todo mundo aqui vai sair falando, caraca, eu sei agora o que é cada uma dessas equações e agora eu consigo resolver pelo menos metade dela. Não, a gente precisaria de muita prática aí, tá? Mas eu fiz assim, decidi manter essa aula mesmo, justamente por conta dessa enquete que eu tinha feito hoje. 70% das pessoas, eu mostrei a equação de Navier-Stokes, 70% das pessoas não sabiam me dizer o que ela significava, tá? Nem ela e nem os termos de Navier-Stokes. E, querendo ou não, isso foi meio preocupante, porque foram respostas só de engenheiros, tá? Então, mas assim, novamente, nem eu sei 100% olhar para ela e falar, eu sei que variável é essa, eu sei que variável é essa, eu sei o que acontece se essa aqui diminuir ou se essa daqui aumentar. Tipo, é algo que a gente só vai levar bastante tempo. Talvez nem nossos professores saibam isso de imediato, tá? Mas o que é mais importante, as pessoas que eu conversei no privado depois sobre isso me falaram que olhavam para essa equação e sentiam medo, entendeu? E é exatamente isso que eu queria combater. Não tenho medo, entendeu? Não tenho medo de olhar essa equação quando vocês estiverem na aula. O pessoal que está aí do primeiro período, que estiver começando aí fenômeno de transporte ou física, não tenham medo de olhar essas equações, entendeu? Não achem que essas equações, elas, como Navier-Stokes, que elas precisam ser resolvidas. Não, elas precisam ser interpretadas, tá? A gente precisa fazer uma série de considerações para chegar em algo pelo menos próximo da realidade, entendeu? Então, não se preocupem de vocês olharem para essas equações e falarem, cara, porra é essa? Se acalmem, respira e tentem entender, entendeu? Isso aqui é uma velocidade, isso aqui é a mudança de propriedades, essas aqui são as forças que vão estar no sistema, isso aqui é o efeito viscoso, entendeu? Então, tudo isso vocês precisam levar em consideração, porque nem sempre um escoamento, um fluido, ele tem uma propriedade viscosa tão considerável assim, então a gente cancela, entendeu? Então, por hoje, pessoal, vai ser só. Novamente, desculpa pela aula de hoje, tá? Prometo que na semana que vem vai ser muito mais legal. Eu vou tentar trazer uma amiga e, se for possível, um amigo meu do laboratório, que eles têm bastante experiência, tanto em produção quanto em fabricação de microdispositivos. E eu acho que pode ser uma conversa bem legal. Eu ainda vou ver, qualquer coisa eu falo com a Ana para ela repassar isso para vocês, tá? Se eu conseguir trazer eles.
Mas, de qualquer forma, vai ser uma aula bem legal. Vai ser uma aula bem cheia de fabricação. Tenta trazer bastante vídeo, bastante ilustração para vocês. E tentar explicar, trazer um pouquinho para o contexto, por que que a gente viu essa aula de hoje, tá? Quais são as considerações que a gente tem que fazer da aula de hoje quando a gente estiver lá fabricando um microdispositivo, tá bom? Durante a semana eu vou estar falando algumas coisas aí no meu Instagram sobre essas equações de Navier-Stokes que eu estava falando, que eu queria muito que pudesse deduzir essas equações com vocês, e não dava, né, por conta do tempo e da densidade de conteúdo. E se vocês tiverem interesse, me segue lá, eu vou postar algumas coisas, tá? Quem tiver dúvida pode me mandar um e-mail, pode me mandar uma mensagem, e a gente vai trocando uma ideia, beleza? E por hoje foi só, pessoal. Obrigado aí, quem tiver alguma dúvida, quiser chorar, quiser me xingar aí, pode falar, beleza? Sou tá leve. Bom, gente, acho que. Como tá dando para me ouvir? Deixa eu Tá perguntar sim, isso, tá que eu sim. tenho uma dúvida. Eu acho que é isso. Caso vocês tiverem dúvida, podem ir mandando aí no chat. Hoje, realmente, eu também achei um pouco a aula densa, porque tem algumas coisas que eu ainda não vi, e aí dá realmente um medinho de alguma coisa. Às vezes a pessoa vê a equação e fica um pouco nervosa. Mas foi ótima a aula. E estou ansiosa também, assim como a Giovana falou aqui no chat, para a próxima aula. A lista de presentes já está rolando aqui no chat, eu vou mandar de novo, e aí vocês assinem ela, que vai ficar disponível até às 8h40, 30 minutos após o final da aula, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? À disposição de vocês. Muito obrigada mais uma vez, Omar. Muito obrigada a todos que ficaram aí participando da aula de hoje. Espero vocês na próxima sexta-feira, no mesmo horário, para a nossa terceira aula. Uma boa noite, um bom descanso a todos e muito obrigada mais uma vez. Boa noite, pessoal. Bom descanso, bom final de semana.